Você já estava aqui, então, no lugar? Quer alguma ajuda? Quer alguma coisa? Eu quero alguém que entenda de 3G para botar ele para rodar. Peraí, deixa eu ver. Gente, a gente não pode demorar, porque você tem hora já. Oi? Olha só, vamos fazer o seguinte, olha só, vamos começar e aí tipo, eu vou fazer. Posso trazer ele? Pode trazer. Tá pronto, Antônio? Tá pronto? Estou pronto. Ok. Ok. Diga. Tá ok, tá ok. Ok. Foi. Se tiver um blackout, não vai poder fazer. O quê? Um blackout, não vai poder fazer. A gente leva no escuro também. Eu tô visto. A gente faz o... Claro. Não, acho que é interessante que o Merval na coluna dele fez diferença pra vocês, viu? Ah, é? Não virou? Não. Hoje? Hoje eu não tive tempo de ver o... Você acha? Você vai ficar mexendo, porque aí eu paro aqui, porque vocês estão saindo, né? Só passar aqui. Então. Eu sei você, cara. Não atrapalha. Você é estranho hoje. Eita. Eu leio muito. O louco do celular. Ah? Ficou dando... Se você vai me passar uma quantidade de meu celular, tá? Esses dois entraram no ar, tá? Vai ter experiência do outro lado, né? Não, foi super interessante. Diferente. É. Mas pra todo mundo, pra gente também. É aprendizado. Acho que a gente pode começar. Mas assim, Pode começar. Acho que sim. no final do dia, essas alternativas. Aí vai ter um momento que pior. Mas na média é melhor. Se quiser me passar a intro aí, passa logo. Se der tempo, eu vou falar aqui. Já pode começar. Vai começar. Ok. Eu posso falar aqui pra vocês, pensando. Ficar na câmera não. Só faz Só. Obrigado. Deu, cara? Deu, obrigado. E aí, galera?
Deixa essa bandeja aqui assim, com as águas. Bom, tá lá, pra gente poder começar e aí o sorteio, o Joaquim. Vou trancar aqui quando o Marcão sair. Bloqueia a entrada, senão vai toda hora entrar alguém. Aí a porta sumiu. Você não está fumando ainda? Oi? Você não está com o bolso todo com o TG do carrapo no seu bolso? Que branquinho? Acho que não. São 7h10. Tô pronto. Ah, Ok? então, prefeito, a gente vai começar falando da política Ponte Cabral, que é uma política clara de repressão e autoritária. Policial, né? Porque é a polícia que decide se a rivalização ou não, é a polícia que controla os ataques, etc. Eu queria saber se o fato de senhor ser do mesmo partido, do PMDB, e ter governado em parceria com o Cabral até agora, isso está impedindo o senhor de se posicionar a favor ou contra, que essa é o grande clamor da sua política repressiva do Cabral. Se o senhor é a favor, se o senhor não se posiciona por ser do mesmo partido e ter uma aliança, ou se o senhor é a favor dessa política que é implantada pelo governo do Estado do Vamos por parte. Né? Uhum. Eu vou me posicionar aqui como eu acho que eu devo me posicionar, naquilo que eu acredito. Né? O fato de eu pertencer ao mesmo partido, o fato de eu enfim, trabalhar em parceria, não significa dizer que eu concordo com tudo. Mas nesse caso muito específico, eu acho que ele tem que sempre. Eu tenho insistido numa tese que assim, o Rio precisa ser comparado com o Rio. Né? Se a gente ficar comparando o Rio com, sei lá, uma cidade desenvolvida, enfim, que os direitos democráticos, os direitos de vir estivessem garantidos desde sempre, era uma situação. Mas o Rio vivia, até muito pouco tempo atrás, né, com áreas da cidade totalmente dominadas por um poder paralelo. Né? Isso ninguém discute, ninguém nega. O asfalto sentia isso, né? Na Zona Sul, no subúrbio, em qualquer lugar. E a favela, a comunidade, muito mais, porque no final do dia são as pessoas que estão ali, que estavam sob o jugo de um poder paralelo do tráfico de drogas. Então, você tem um avanço enorme com a política das UPPs. Elas são uma quebra de paradigma. Eu, em 2006, eu fui candidato a governador contra o Cabral. Né? Tipo, eleição, eu apoiei ele no segundo turno. E eu me lembro, naquela eleição, a gente assim, olhava para essa coisa da segurança pública, né? Esse domínio do tráfico em áreas de comunidade, era uma lógica meio assim, isso não tem jeito, isso não vai resolver. Né? Essa lógica mudou. Então, a UPP é um ganho. Vou só dar um exemplo. Assim, o prefeito da cidade, falando do prefeito, do caminho de casa para o centro administrativo aqui, tem que vir pela Tijuca. Primeira vez que eu vim da casa oficial para o centro administrativo, o melhor caminho era pela rua São Miguel. E o motorista virou pela Conde de Bonfim. Eu falei, pô, vai pela São Miguel que é mais rápido. Ele falou, não, aqui não pode passar, prefeito, porque aqui é o São Miguel, a Rua do Borel. Né? Então, teve um belo dia que pacificaram o Borel, eu passo todo dia agora pela Rua São Miguel. Então, há um avanço enorme. Agora, a UPP em si, ela não é um fim. Ela não significa, trouxe o paraíso. Né? Não vai haver mais delitos, criminalidade. Né? Até porque nas áreas supostamente pacificadas do asfalto, delitos e criminalidade acontecem. Né? É um processo de aprendizado, essa nova ocupação policial, porque ela pode ter seus problemas, ela pode ter seus desvios, ela pode ter seus defeitos, mas é uma quebra de paradigma. Até então a ocupação policial, ela se dava tão somente com o sujeito entrando, com um fuzil, dava aquele ataque e pulava fora. Então as pessoas mais pobres eram isso, você estava o dia inteiro com o traficante armado, ou então de vez em quando a polícia entrava dando tiro para tudo que era lado. Mas o que quem mora em comunidade alega é que há uma troca de poder. Não há um investimento social do Estado e não há uma lógica de mudança, de libertação, que é o que é vendido pelo governo do Estado.
É uma lógica de mudança de poder em um Estado policial. E é isso que é questionado, e a gente ouviu agora um massacre na favela da Maré, em pleno comoção nacional, se mata 10 pessoas, 4 corpos desaparecem, segundo as entidades de direitos humanos, e eu não vi um condicionamento do senhor. Eu queria saber, o senhor acompanhou isso de que forma e como o senhor não chegou junto, digamos assim? O bom exemplo da Maré, né? O bom exemplo do mau exemplo da Maré, é bom para estabelecer esse contraste. Quer dizer, a Maré é o caso de como se fazia sempre antigamente. Essa ação da Maré. Aquilo ali é a polícia que a gente não quer. A polícia que entra numa área não pacificada, de maneira violenta, sai dando tiro para tudo que é lado, e matando as pessoas. E não importa se a pessoa é bandido. Por que aconteceu isso nesse momento, prefeito? Como que o país explodindo num clamor nacional, o governador bota uma tropa de choque, bota o BOP, bota a polícia de cachorro, bota todo mundo dentro de uma comunidade num momento sensível, sabe? Eu não consegui captar a intenção, assim, de onde veio. Só para tentar responder, assim, então, eu acho que assim, esse episódio da Maré era isso, era um exemplo de como a polícia agia sempre. Né? E é óbvio que isso é inaceitável. Né? E aí é aquela história, não é que matou não sei quantos bandidos. Não, bandido não tem que matar, bandido tem que prender. Né? O Estado tem que prender bandido. Então, aquela cena que a gente viu na Maré era uma cena do cotidiano do Rio de Janeiro, era frequente no Rio de Janeiro. Inclusive no início do governo Cabral. Inclusive no início do governo Cabral, isso era lógico. Né? Então, assim, claro que daqui a pouco eu falo um pouco mais de mim aqui, mas até porque eu não tenho, assim, tem essas coisas, de novo, então eu quero deixar bem claro, eu apoio a política de pacificação. Acho que quando a gente fala, por exemplo, das intervenções sociais, né, você tem uma dívida enorme do Estado, né, com as comunidades, né, do Estado no sentido mais largo, né, mais amplo. Então você tem investimentos acontecendo. Agora eles são no... Eu vou dar um exemplo aqui, que é a falha da prefeitura. Por exemplo, a Conlurb, né, ela tem uma cultura de ação na favela, né, que não percebe que a favela é um lugar diferente. Vou dar um exemplo concreto. Você pode, no Leblon, coletar o lixo 3 vezes por semana, 2 vezes, 3 vezes por semana, que acho que é a coleta lá. Na favela não dá, você tem que coletar todo dia. Em geral, pelo tipo de habitação, as pessoas não têm, como nas casas de pessoas de classe média, como eu, como você, como a maioria das pessoas aqui, em que a gente vai lá e você tem um lugar para condicionar o lixo. O cara ou sai dali todo dia com lixo e joga o lixo fora, ou enfim, ou ele vai ter um lixo dentro de casa. Então é uma coleta diária. Então, você tem uma qualificação de serviço que tem que ser feita. Agora, tem investimentos sociais. Agora, eles são contentes, eles estão vindo na velocidade necessária. Então, são duas ações. Eu acho que são ajustes na UPP. Eu acho que assim, o capitão da UPP decidir que horas que o baile pode terminar ou não pode terminar, que horas, ou se pode ter baile ou não, não, essa tarefa é minha. Né? E esse é um diálogo permanente. Quer dizer, eu não fico fazendo disso uma disputa política pública. Né? É um debate permanente, no diálogo, né, para tentar chegar a esse ponto de consenso. E, prefeito, falando das manifestações, eu queria saber como é que o senhor está vendo tudo isso, como cidadão, como prefeito, principalmente o que está acontecendo na porta da casa do governador, e como o senhor avalia a ação da Polícia Militar do Rio nessa contenção, digamos assim? Vamos lá, por partes, né? Eu acho que... Eu não quero ficar repetindo aquele bordão, né? A maioria das pessoas estão se manifestando. É o grande bordão, os manifestantes uma minoria. Sim, eu acho que a manifestação democrática é o direito das pessoas. Né? E assim, o meu olhar sobre essas manifestações, ele busca ser um olhar, assim, eu nunca vi ninguém juntar 300 mil pessoas aqui na porta da prefeitura. Então eu seria um cego, tapado, se eu dissesse assim, não, isso é a minha oposição que se uniu para juntar. A minha oposição não junta 300 mil pessoas. Então, ao mesmo tempo, eu também não via o ato de 300 mil pessoas, era só uma coisa, estou contra você do lado do pai na física. O que eu vi ali foi o seguinte, quer dizer, tem ajuste, tem alguma coisa que está acontecendo aí, né, na minha opinião, você tem dois aspectos principais. Uma crise de representatividade política, ou seja, o processo eleitoral por si só, que é o melhor sistema, o regime da democracia representativa, o melhor sistema que criaram, não inventaram nada melhor, mas ele não é mais suficiente. Né? Então, ganhei a eleição no passado. Né? Estamos aqui há menos de um ano depois que eu ganhei a eleição. Eu não posso achar, porque eu ganhei por 65% dos votos, né, que eu sou o cara, que aí eu posso fazer tudo. Acho que a grande mensagem no campo da representatividade é o seguinte: como é que eu amplio esses canais de diálogo, né, como é que cada vez mais eu debato com a sociedade,
sobre esses temas. Então, a primeiro olhar que eu tenho sobre a manifestação é esse, é de perceber que as pessoas estão querendo dizer uma coisa. Eu tive amigos meus, né, que foram, até mandavam e-mail brincando, depois, fica tranquilo que eu não vou te xingar não, né, mas eu vou na manifestação, porque eu tenho aqui, ela tem um caráter difuso que não a desqualifica, né, quer dizer, porque é isso, as pessoas vão, não tinha ali uma liderança clara, isso não desqualifica, você tem várias vozes, né, mas o fato é uma crise de representatividade política, e aí é um aprendizado, boa, está aqui conversando com vocês, é um aprendizado, é uma nova mídia, já tem entrevistas assim ao vivo, para TVs tradicionais, né? Então tem um processo de aprendizado, eu quero estar aberto para esse processo de aprendizado, portanto eu não tenho as respostas, nem quero dizer que tem. E tem um outro aspecto que eu acho que tem muito a ver com essa coisa da ética na política mesmo, né? Quer dizer, você tem uma... porque tem uma coisa curiosa, assim, a minha geração, estou 43 anos, quando eu tinha 15, ali eu comecei a me interessar por política, era aquele momento da geriatra já, tal, você tinha, os políticos eram grandes referências do momento de redemocratização do Brasil. Estava lá o Lula, o Tancredo, o Ulisses, o Brizola. Daí, de repente, o Brasil redemocratiza, os políticos assumem a cena, né, e o que você tem, na média, né, um conjunto de notícias nada agradáveis. Então, você vai criando um caldo de cultura nessa questão da conduta ética, né, que é absolutamente relevante, que é importante, que tem que ser observado. Então, acho que é isso. Eu olho para essas manifestações, e aí, assim, repetindo o Bodan, é óbvio que eu acho que quem parte para a quebradeira, a cena que a gente viu anteontem levou, e eu sei, eu conheço pessoas que estão nesses protestos, né, e que jamais teriam aquele tipo de atitude. Aproveitando esse gancho aí do senhor, prefeito, eu acho que o que aconteceu lá no Cabral, e como a mídia tradicional está cobrindo isso, está colocando duas coisas em contraponto, né? É ordem ou democracia, né? Mas é o que está tentando se estabelecer com o bordão dos vândalos e dos protestantes pacíficos. Eu queria saber, o senhor foi autor do célebre choque de ordem, né? Eu queria saber como é que o senhor acha que isso pode ser resolvido, porque pela lógica parece que o Cabral quer investir em mais polícia, sabe? Como é que a gente vai chegar, afinal o senhor é o prefeito, o senhor é Sobre essa entrevista né? sobre o Cabral, olha só, eu não posso ficar respondendo pelo governador. Não, claro, mas como o senhor é o autor do choque de ordem, né, que implantou essa política de vamos botar ordem na casa, então eu queria saber como o senhor... Só para fazer um adendo, claro, falar pelo governador não, né, mas assim, existe um mesmo partido, um projeto político, uma coisa está ligada à outra, uma das imagens mais representativas que a gente tem visto tanto nas redes sociais quanto nas ruas, inclusive projetada sobre a fachada do Palácio Guanabara, a imagem que está você e o governador apontando uma arma para o Cristo Redentor, né? Eduardo Paes é um dos alvos dos protestos, né? Como é que você se sente como alvo, inclusive, dos protestos? É isso, então, vamos lá. Primeiro, eu acho que democracia e ordem são duas coisas que eu não junto. Respeito às leis é fundamental na democracia. Né? Respeitar as leis é o que nos garante o nível de direito de manifestar. Então, tem um Estado tal, do Estado democrático de direito. Então, eu acho que são duas coisas, é impossível que elas sejam antagônicas. Ao contrário, ordem e democracia, respeito às leis, respeito às regras, são coisas que devem caminhar juntas. Né? E sem querer repetir o bordão, a verdade é que a maioria das pessoas, eu tenho certeza que tem essa intenção. E assim, essa coisa de ser alvo dos protestos, eu acho que o meu papel é dizer assim, vamos olhar onde é que está errando. Na boa, quando eu estou aqui, estou falando receber vocês que não é uma entrevista tradicional, eu estou buscando canais de comunicação, né, para a gente poder entender também, porque você tem uma mudança. Então, uma mudança na democracia representativa, você tem uma mudança no diálogo com a sociedade, você tem uma mudança na maneira de se relacionar com a população, os meios digitais, a tecnologia permite essa integração. Eu sou até um cara governante até que busca usar as mídias digitais para me comunicar, né, o Twitter, o Instagram, o Facebook menos, o Facebook é uma coisa que eu tenho que usar mais, né? Mas quando eu vejo um protesto, primeiro eu olho para a crítica, né, e busco fazer a reavaliação que eu tenho que fazer. Né? Tem sido assim, de novo, né, quer dizer, eu acho que tem um problema de diálogo, né, porque assim, eu me considero um cara que, até o meu adversário mais ferrenho, o cara disse, o cara trabalha muito. Né? Então essa coisa de trabalhar muito, realizar, a arma no Cristo Redentor é maldade, eu acho que
todo mundo sabe que eu sou apaixonado pela cidade, tenho orgulho de ser prefeito do Rio. Então, quando essa coisa de trabalhar muito, de querer produzir muito, de querer dar muitas soluções, muitas vezes nos leva a decisões que eu não vou chamar aqui de arbitrárias para não ficar, né, alimentando críticas a mim, mas eu acho que é um pouco assim. Tem muitas situações, claro, todo dia que eu tomo um monte de decisão, não dá para eu, né, transformar todas as minhas decisões num plebiscito. Mas tem questões de políticas públicas mais amplas, com as quais a gente tem que lidar permanentemente, que elas podem ser melhor debatidas e que fujam dos fóruns tradicionais. Só a gente fica um pouco naquela lógica, eu me elegi, aí você é uma Câmara de Vereadores, supostamente ela representa o povo, né? É um outro poder. Aí você faz uma audiência pública dessas formais, que a lei de licitações estabelece, ou então você faz uma conferência dessas formais que o Estado brasileiro foi incorporando como formas de participação social, você fala, pô, isso é o suficiente. Assim, o que está claro é que não é. Né? Então, essa é uma avaliação que eu tenho feito. Né? E várias coisas, você vai pensando na mudança do seu diálogo, mas eu acho que nesse momento, principalmente, daqui para frente, eu de verdade, eu sempre me esforcei para ser um cara que dialogava muito com as pessoas. Eu sempre me esforcei para ser uma pessoa que estava presente nas ruas, né? Que anda pela cidade, me esforço para conviver, para viver a minha cidade. Né? Tem horror à segurança, né? Eu gosto de andar de bicicleta pelo Rio. Assim, isso sempre foi uma forma de eu tentar estar aberto para as pessoas chegarem a mim. O que fica claro quando eu vejo certas críticas, né, que eu não estou fazendo o debate necessário. Então não é nem que eu podia dizer assim, é um problema de comunicação, gente. Eu sou perfeito, minhas políticas públicas são todas maravilhosas, e eu não estou comunicando bem com o povo. Deve ter pecado, sim. Mas não é esse o ponto. Né? Então, assim, eu tenho meu convencimento pessoal das minhas políticas públicas. Mas, né, o que tem cada vez mais é que abrir para não ficar só ouvindo as pessoas que vão dizer, ó, parabéns, suas clínicas da família são maravilhosas, parabéns, o BRT é assim, assado. assado. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, prefeito. O senhor vem governando alinhado com o Cabral, alinhado com a Dilma, e nesse momento a gente está vendo o Cabral na Berlinda. O senhor continua alinhado? Existe o senhor se sente ameaçado politicamente? Já cogitou se descolar? Já cogitou se descolar? O senhor continua apoiando a política do Cabral? O senhor continua na mesma vaga? Ou o que o senhor está pensando? Olha só, tem uma coisa assim no Rio, né? Eu vocalizei muito essa campanha em 2008 e também no ano passado. É assim, tem uma coisa no Rio, que era uma lógica do Rio ter sempre sido usada como uma espécie de bunker, né, de luta política que não guardava relação com as questões da cidade. Assim, eu fui deputado federal, tratei de tema nacional, participei de CPIs e tal. Mas quando eu ganhei a eleição para prefeito, assim, uma convicção que eu tinha e que eu ainda tenho, né, que eu tenho que priorizar aqui a minha cidade, né, a gestão da minha cidade. Portanto, eu busco óbvio que você está sempre aqui no exercício da política, você está sempre opinando, né, você está sempre sendo referência de coisas boas ou de coisas ruins. Né, mas o meu convívio cotidiano, né, e o fato de eu não transformar isso aqui num espaço de luta política, não partidarizar a Prefeitura do Rio, eu acho que é o melhor caminho a seguir para que o Rio possa avançar. Eu acho que a gente passou muito tempo naquela coisa, disse isso, repetia horrores. O prefeito xingando o governador, que xinga o presidente, que xinga o prefeito, que xinga o governador, todo mundo vai xingando todo mundo, e o Rio, de novo, indo pro fundo do buraco. Assim, isso é um dado, né? Quer dizer, de novo, eu com 43 me formei em Direito da PUC, nos meus 24, 25 anos. Acabei o diploma, eu peguei mais tarde. Continuo bacharel, não fiz a prova da ordem. Mas, naquele momento, assim, todos os meus amigos, todos, né, que se formavam comigo, estavam todo mundo para São Paulo. Quando eu ia para o exterior, que tivesse condição. Eu tive um determinado momento que eu tinha meu irmão expatriado em São Paulo, meus 2, 3 melhores amigos vivendo em São Paulo. Então, assim, de novo, nessa comparação do Rio com o Rio, eu não estou aqui, cara, não tem paraíso, tá certo? Né? Não tem paraíso, essa coisa de, às vezes, e isso tem muito a ver também com o tom que você coloca as coisas, né? Às vezes a gente fala, pô, o Rio tá legal, parece que você tá, o Rio melhorou, né? E teve uma coisa de baixo astral de uma cidade que só olhava para o passado, né, que não tinha perspectiva de futuro, que ficava se remoendo. Fomos à capital da República, perderam, levaram o Congresso para Brasília, graças a Deus. A gente já foi a Guanabara e fizeram a fusão.
a gente ficou aqui um tempão olhando para trás. Então, assim, eu tenho uma lógica ao governar, primeiro, com orgulho, né? Eu sentei na cadeira de prefeito, que era outra coisa que acontecia, o cara já estava pensando em ser candidato a governador, presidente, papa, qualquer coisa. Né? O meu esforço foi, eu tenho prazer em ser prefeito do Rio. Né? Me reelegi no passado dizendo, vou ficar aqui até 2016, vou continuar sendo prefeito do Rio. E priorizando o Rio. Então, essa é a minha lógica, isso me conduz. Então, mas dentro dessa lógica e olhando para o hoje, né, as manifestações, a rua e toda essa mensagem que está por aí, né, o que a gente está vendo é a imagem dos políticos, a imagem que se tem de como se faz política, do business que está envolvido em torno disso, do modelo de marketing político de campanha, tudo isso está em xeque. Tudo isso está sendo revisto. Todos nós estamos em xeque. Todos vocês estão em xeque. Né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu vou basta ver os índices de aprovação. Exatamente. E aí, dentro disso, o detalhe que eu tinha colocado aqui no adendo da pergunta dela, né? A gente está vendo política é um poço que tem mola no fundo. Porém, nesse momento, a cordinha está descendo. Tem um monte de gente pendurada e você está indo junto. Né? Por sorte sua, ainda não tão lá embaixo quanto os outros, e aí volta a pergunta. É interessante para salvaguardar a sua carreira política, você já parou para pensar nisso? De repente ter que se descolar, e como você vai se descolar dessa crise? Se descolar de quem? Do quê? Eu respondo pelas minhas atitudes. Né? Eu não respondo pelas atitudes dos outros. Né? Eu tenho uma parceria com o governador Sérgio Cabral e não me envergonho dessa parceria, não é um problema de crise política que eu vou deixar de ter essa parceria e deixar de governar juntos. Continuará sendo assim. Mas eu respondo pelas minhas atitudes. Então, o que seria um equívoco da minha parte, e é assim que eu tento reagir, seria eu ignorar isso que está se passando. Eu acho que a sociedade deu nas manifestações uma mensagem clara, ó, galera, parabéns aí, Eduardo, chegou bonita a eleição ano passado, comemorou, foi lá em Madureira, dançou, sambou, mas, né, sabe, melhorou, tá bom, até reconheço que melhorou uma outra coisa, tá aqui, votei em você, mas, sabe, tem que subir o padrão. Então, não só nas ações da prefeitura, mas também na conduta, na maneira de agir na vida pública. Então, o que eu posso responder é isso, quer dizer, eu passo permanentemente os meus dias refletindo sobre isso, né, dizendo, ó, de que maneira, o que eventualmente a gente está fazendo na conduta política, né, que pode ser interpretado que de fato é algo que era normal, mas não é normal, sabe? Eu vou citar um exemplo aqui que eu me lembro um cara que todo mundo admira na democracia brasileira, né, o Ulisses Guimarães. Né, o Ulisses morreu, caiu de um helicóptero, tal, saindo da casa de um empresário em Angra. As pessoas não comentaram isso, naquela época era normal, hoje não é. Né, quer dizer, então, você tem essa. Por isso que eu acho que tem um lado muito bom desse. Tem vários lados bons. Não entendi, o senhor defendendo a. Não estou defendendo nada, estou dando um exemplo de como é que a gente, em determinado momento, se admirava um homem público e se não percebia certas coisas que faziam equivocadamente. Então, essa reflexão de todos nós políticos, elas têm que ser feitas nesse momento. Ela tem que ser realizada. Dizer, ó, será que tem alguma coisa que eu estou fazendo, né, que era normal e que não pode se achar normal? Assim, eu faço esforço permanentemente. Já faço há muito tempo. Né, tenho muita convicção das minhas atitudes. Quero ser indagado pelas minhas atitudes, questionado pelas minhas atitudes. Então vamos lá pelas atitudes do senhor. A gente viveu aqui uma euforia, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, o PP, viramos uma cidade melhor, como o senhor está dizendo, né? O Rio já passou por momentos piores. Mas numa contrapartida, há um encarecimento, uma expulsão da classe média da Zona Sul, uma elitização da cidade, uma remoções e, sabe, o senhor está sendo comparado ao Carlos Lacerda pela política de remoção do senhor. Eu queria que o senhor comentasse isso. Por que cidade que o senhor quer construir? Qual é a cidade? Pode tudo em nome de eventos? A cidade a serviço dos eventos ou os eventos a serviço da cidade? Essa coisa assim, eu repito esse bordão o tempo todo, né? A gente quer jogos que sirvam a cidade, não a gente quer jogos que sirvam da cidade, não a cidade servindo os jogos. Né? Mas então, não é isso que está acontecendo pelo clamor das ruas, né? As pessoas não estão aceitando isso, né? Estamos pagando mais do que Paris para viver no Rio. Então, né? Tem dois aspectos aí. Tem o primeiro de uma valorização imobiliária absurda no Rio e que ela tem vários aspectos, tá?
Você tem um aspecto, por exemplo, a zona sul da cidade foi o preço para a Lua, porque a zona sul da cidade ela é absolutamente restritiva na questão urbanística, ou seja, se a PACO, né, a PACs, né, que tombaram, criaram restrições urbanísticas tamanhas na zona sul da cidade, que você não conseguia fazer mais oferta de unidades. Então, quando você tem um lugar que você tem muita procura, pouca oferta, o preço sobe, né, é a regra de mercado. Né? Aí você tem, então, você tem esse fenômeno. Você tem um outro fenômeno, que também fruto do processo de pacificação, para Vidigal é um caso desse, né? Que um lugar super bem localizado, super vista, né? E que em determinado momento a classe média começou a ir para a favela e oferecer o cidadão ali que mora na sua casa mais humilde, pagar. E esse cidadão tem liberdade de dizer, não, eu aceito, vou botar dinheiro aqui e vou para outro lugar. Quer dizer, que não é o ideal. Quer dizer, o ideal é que a gente tivesse, e é difícil identificar, né, porque a gente vive numa democracia, quer dizer, como é que eu crio mecanismos tais, né, para impedir que aquele cidadão venda um imóvel seu. Né? Vou dar um exemplo, Minha Casa Minha Vida, esse programa nacional do governo federal, ele tem uma regra lá que a pessoa tem que permanecer, ela não pode vender, proibido vender. Uhum. Mas as pessoas fazem informalmente. Então, são certas questões que os desafios existem, mas que o Estado tem pouco a operar. O Estado, às vezes, falta instrumentos para a gente fazer. O que a gente vem tentando fazer no campo aí da política urbana? Quer dizer, quando você faz... O Rio é uma cidade que, historicamente, ela foi fugindo de si própria. Né? Você tinha uma ocupação em que, à medida que a cidade ia degradando, a cidade ia fugindo dela mesma. Então, Botafogo degrada, inventa o Copacabana como Novo Paraíso, vendia o Copacabana como vende a Barra hoje. Aí Copacabana degrada, vai para Leblon e Ipanema, Ipanema e Leblon degrada, inventa a Barra, daqui a pouco a gente estava lá em Itaguaí. Então, quando você tem um projeto de revitalização da região portuária, né, esse projeto aqui, no centro, ele tem um sinal bem dizendo o seguinte, ó, é muito cara essa expansão para fora, né? E a cidade precisa voltar a se reencontrar. Você tem uma área de 5 milhões de metros quadrados, no centro do Rio de Janeiro, totalmente abandonada, totalmente largada, né, perto de infraestrutura, perto do posto de trabalho. Aí o desafio, ele está conseguindo fazer, perdão que eu estou com cigarro aqui. Qual o maior desafio? Né, como é que a mídia tradicional o Globo acabou de dar uma matéria a esse respeito. Apontado por mim, você tem um risco ali que é de ser essencialmente comercial. Então, a gente está fazendo um esforço, estamos estudando um mecanismo para garantir que no mínimo 40% dos empreendimentos imobiliários ali sejam residenciais. E aí você pode criar alternativa para que residenciais você possa utilizar o Minha Casa Minha Vida. Aí é ativismo estatal total. Prefeito, só voltando um pouco aqui, só para puxar, desculpa interromper, mas assim, há duas questões que são muito importantes nesse momento, e aí voltando para as ruas e centralizando nas manifestações. Uma delas é, nas manifestações as câmeras da 7 Rio são desligadas. Né? Esse é um ponto. E a outra questão que está muito gritante é a atuação da polícia dentro desse contexto. Você é a favor da desmilitarização da polícia? E por que as câmeras da 7 Rio são desligadas durante a manifestação? Olha, eu juro de pé junto que não são, não. Você tem o seguinte, você tem o site do Centro de Operações. Né? Eu também, quando não estou aqui, ou no gabinete, ou no Centro de Operações, né, que eu tenho acesso. Mas ninguém consegue acessar, não era só eu. E a luz também, né, prefeito? Luz apaga. Deixa eu só contar assim. Então, assim, aquelas câmeras, se você for no período normal, ela já não fica muito tempo, né? Você fica ali no máximo de 30 segundos. Você clica numa câmera daquela que já avança. Você vê, a prefeitura tem um centro de operações, disponibiliza para todo cidadão. Seria ótimo se a gente conseguisse para poder entender o que está acontecendo. Na hora, aí qual o problema? É tecnológico. Na hora que você tem muito acesso, eu tinha recebido essa reclamação e fui me informar. Porque também comigo caía. Na hora que você tem muito acesso, né, você tem a coisa do tempo e com muito acesso a câmera cai. Né? Então a gente não desliga, as câmeras estão todas ligadas. O centro de operações, né, ele é totalmente aberto, devassado. Você tem um espaço para mídia, Ninja aqui como um off-mídia, como uma mídia alternativa, é mídia, pode estar lá. Você tem ali todas as câmeras, tem uma sala de imprensa, fica totalmente aberta, ele não esconde nada ali. Né? Você tem emissoras tradicionais, tem inclusive a ligação com as câmeras dali, que não tem problema nenhum, quer dizer, até porque ajuda a gente quando as pessoas têm acesso à informação. Então, eu juro de pé junto que ninguém desliga não. Né? E essa questão de luz também, a gente também não desliga luz nenhuma. Né? Quer dizer, eu soube Quem desliga a luz então? Não sei. Mas é sequencial. Não sei, mas eu trabalho para a polícia investigar.
Eu tenho minhas limitações aqui, o meu papel é manter a luz acesa. O senhor já ligou para o governador, deu alguma sugestão? Não, Criticou? não, quer dizer, Como parceiro de partido, como governador do Estado? Olha só, você tá lidando com situações absolutamente novas. Né? Assim, o governador não tem resposta para todas as coisas. Né? Eu fiquei observando nesses últimos dias o vai e vem das próprias forças policiais. Né? E o que você achou? A polícia recebeu lá, a Justiça Internacional, aí faz assim, não, olha, o que eu achei, em determinados momentos, a polícia passou do ponto, né? Porque uma coisa é você proteger o patrimônio público. O que é passar do ponto? O que foi que te chamou a atenção? Passar do ponto é você chegar num ambiente que tem alguém eventualmente cometendo um delito, mas tem um monte de gente que não está, e dar tiro com bala de borracha, enfim, e sair atrás das pessoas. Mas esse reconhecimento, esse próprio debate pelo comando da Força Policial e pelo próprio governador está acontecendo. Então você não tinha tanto vai e volta. Né? Quer dizer, então é uma situação também nova. Né? Então você percebe claramente isso. Quer dizer, você teve discussão, debate, acabou de ter, sei lá, 2 semanas atrás, semana passada, um comandante da Polícia Militar, eu vi na televisão também, tá, gente? A polícia não é algo direto comigo. Mas eu estou acompanhando, estou vendo, estou aqui sem ver as coisas. E ele debatendo com o pessoal da Justiça Internacional, tentando definir uma estratégia, quer dizer, como você tem algumas situações, o movimento é mais difuso, né? Quando você tem manifestação tradicional no Rio Branco, sempre acontece. Manifestação aqui em frente, enfim, isso não é uma coisa, mas em geral você tem assim, quem faz manifestação na cidade, em geral, comunica a polícia, né? E a polícia vai lá e fecha 2 faixas na Rio Branco para atrapalhar o trânsito. Você tem um novo modelo, um novo momento, né? São convocadas pelas redes, você tem às vezes pautas mais difusas. Então, assim, eu acho que também é um processo de aprendizado. Não estou dizendo que a polícia não errou em diversos momentos, né? Também não estou dizendo que a polícia às vezes se fez ausente em diversos momentos, né? Mas eu imagino aqui de longe, de novo eu não queria ficar aqui estou dando mais opiniões. Né? A Guarda Municipal não tinha que estar junto também, de alguma maneira, para defender o patrimônio, controlar? A Guarda tem um papel muito limitado. A Guarda ela não tem um papel policial. Sim, mas o patrimônio público não está dentro Mas com outro modelo. Eu nunca quis a minha Guarda armada. Né? A Constituição me permite que a Guarda Municipal do Rio fosse armada. Né? A Constituição, vários municípios do Brasil, São Paulo, a Guarda Municipal é armada. Eu nunca quis criar mais uma Guarda Armada. Eu sempre tive da minha Guarda Municipal, mas como uma coisa de presença do Estado, no espaço público, na praça. Não contribuiria nas manifestações, porque a PM está às vezes perto, inclusive, de algumas ações, como aconteceu anteontem no Leblon, em que o banco estava sendo quebrado e a PM não agiu, quer dizer, e estava próximo. Se a Guarda Municipal tivesse, por exemplo, ela não tem. A Guarda ela não é treinada para isso. Ela não dispõe dos instrumentos de coerção, sei lá, de alguém que está bicando uma porta de um banco. Né? Aí, de verdade, essa pessoa que está bicando a porta de um banco, depredando o patrimônio público ou privado, né, eu não considero essa pessoa um democrata, não considero que essa pessoa esteja fazendo uma manifestação pacífica e acho que é uma atitude autoritária. Quem bica a porta de um banco, de uma loja, ou de um equipamento público, queima uma lata de lixo, não sabe. E, prefeito, voltando aos investimentos... Aquele bordão eu não acho que seja a maioria. Né? Eu digo, falando dessas manifestações, 300 mil pessoas, de verdade, você tinha uma... voltando aos investimentos, Copa e etc. O senhor está investindo muito em remoção para construir a Transcarioca e outras obras do gênero. E o que se diz da gestão do senhor, eu acho que eu já li uma entrevista do senhor falando isso, que o senhor é um gestor e que a ótica é progresso, tecnologia, modernização. Com isso, o Rio está perdendo uma coisa muito nossa, que é a organicidade. Né? O Rio sempre foi uma cidade orgânica, a praia sempre foi uma coisa orgânica, aí veio o choque de ordem, mudou completamente a cara da praia. E aí todas as guarda-sóis são de uma cor só. E eu queria saber que cidade que o senhor quer construir mesmo, sabe? Eu queria que o senhor me explicasse se vamos ter uma zona sul de ricos e uma zona norte de pobres e como é que, sabe? Porque é impossível continuar morando no Rio do jeito que a cidade está caminhando. Sabe? Eu tenho buscado integrar a cidade. Vou dar um exemplo, muito concreto. O Rio tem 2 maciços, né? O maciço da Tijuca, que é esse aqui perto,
pega a Zona Sul, e o maciço da Pedra Branca. O maciço da Pedra Branca, ele pega metade do território da cidade. Só para poder o senhor fazer o raciocínio completo, de que forma essas obras que o senhor está fazendo, essas remoções, trabalham nesse sentido de integrar a cidade? Porque o que parece para leigos como eu, é que a cidade está cada dia mais partida. Então vou voltar, acho que... Obras, inclusive, várias delas em função das rotas Da Copa, O metrô está indo para Barra, o resto está indo para a Zona Norte, sabe? Por que isso? Porque já que os eventos são a favor da cidade. Vamos lá, então vamos por partes, são muitas perguntas. Primeiro, então vamos contar a história dos dois maciços. A cidade do Rio tem 2 maciços. O da Pedra Branca pega metade do território da cidade e 2/5 da população, Zona Oeste. A cidade tem 13 túneis, tinha 13 túneis. Sabe quantos túneis eram no maciço da Pedra Branca? Nenhum. Todos eram no maciço da Tijuca. Então você tinha metade do território, 2/5 da população da cidade, se tivesse ali um muro da Palestina, um muro de Berlim, dividindo. Quando a gente fez a Transoeste, você abre o primeiro túnel. Estou abrindo agora o segundo túnel. Quando você fala em BRT, olha aqui, eu também prefiro o metrô, tá? Todo mundo prefere metrô, só que o metrô custa 20 vezes mais e a gente não tem recurso para fazer isso. Então minhas obras são de BRT. Todas as minhas obras de BRT, elas têm a ver com algo que a gente tem falado aí, que é um problemático, cara. A gente começou, foi a razão do início dessas manifestações, ou foi o estopim, que foi a coisa da mobilidade. Então quando você faz o BRT, você está tratando de mobilidade das pessoas. Desculpa, mas pergunta para algum morador de Santa Cruz, Sepetiba, Campo Grande, Guaratiba, Campo Grande não, porque ele não chegou, Guaratiba, Sepetiba, Santa Cruz, se ele não ganhou pelo menos 1 hora, ou 1h30 por dia do seu tempo no transporte. A pessoa saía de ônibus, vindo lá de Santa Cruz para ir para o seu ponto de trabalho na Barra, mudou a vida, mudou literalmente. E quem anda de BRT, desculpa, não é burguês, não é atleta, não é cartola. Transoeste vai passar longe, Olimpíada. A Transcarioca, que vocês estão Mas o que a gente tem visto é que o BRT não funciona, né, prefeito? Você tem melhorias a fazer, mas se perguntar para a pessoa de novo, como é que era a tua vida antes da Transoeste? Como é que é a sua vida hoje? Então, posso dar um exemplo para o senhor da minha faxineira? A minha faxineira saía de casa, acorda às 4 da manhã, saía de casa às 5 e chegava na minha casa às 8, quando tinha van. Eu moro eu moro no Jardim Botânico, ela mora em Queimados. Com o senhor ter retirado as vans das ruas e não colocado nada no lugar, ela demora 4 horas para chegar na minha casa. Quem mora na Zona Oeste me diz que fica 1 hora, 2 horas esperando o BRT, que não existe, não funciona. Então, assim, onde está a melhoria? Onde está a integração? Vamos lá, deixa eu Eu queria só incluir uma questão nessa pergunta. Por que a questão do custo dos ônibus não está centrada, em lugar de estar centrado na catraca, não deveria estar centrado na questão do quilômetro rodado, justamente para evitar a má distribuição de ônibus pela cidade? E o que o senhor pensa de uma CPI nesse momento do transporte? Não seria útil para esclarecer e até... Já foi aprovado. A CPI foi aprovada, vai ter CPI, acho que é ótimo. Deixa eu tentar responder parte que eu estou na outra. Assim, primeiro, então o BRT, assim, de verdade, tem que conhecer, tem que ir lá. Eu conheço. Sim, mas não demora, é impossível demorar 1 hora. Você tem intervalos máximos de 3, 4 minutos. Ninguém Está espera. lotado, prefeito, não é possível pegar. Enfim, você tem avanço a fazer, mas a vida das pessoas, é só para dizer isso, quer dizer, eu primeiro, não tenho nenhuma obra na Zona Sul. Tá? Meu BRT, a Transoeste, é na Zona Oeste, a Transolímpica liga Jacarepaguá, na altura de Curicica, com Magalhães Bastos e Realengo. A Transcarioca é um projeto chamado do Plano Policromático do Rio. Uma dessas linhas, desde 1965 que está planejado, o chamado Corredor T5. É uma coisa dessa que se prometia há séculos e não acontecia. Então, ela é transformadora na vida do subúrbio carioca. Ela não serve, não tem nenhum riquinho, nenhum menino rico saindo de Madureira, indo para Penha, ou saindo da Penha, ou de Olaria, ou de Vicente Carvalho, indo trabalhar na Barra da Tijuca. Então, o BRT não é uma coisa para... Quando eu digo da integração da cidade, é que você diminui o tempo de deslocamento, você vai no transporte de mais qualidade, o que não significa dizer que esse transporte está na perfeição, onde ele já está funcionando. A Transoeste foi o primeiro BRT que a gente fez.
né? Então, a Transcarioca será o segundo. Podem ter certeza que a operação, o aprendizado que a gente teve na Transoeste, que já melhorou muito a vida das pessoas, será ainda maior na Transcarioca. Então, assim, são coisas que as pessoas precisam conhecer, porque elas são... investir numa política sobre trilhos, e aí mesmo se considerando a questão do valor do metrô, mas vamos pensar numa política sobre trilhos, né? E manter esse paradigma dos ônibus, que na verdade o único que sai ganhando com isso é transporte. Olha só, de novo, você tem de novo a questão do custo, né? Quer dizer, o metrô é muito mais caro. Assim, que foi a lógica do Rio com o metrô? Né? Cada governador fazia uma estaçãozinha para chamar de sua. Né? Por quê? Porque é muito caro, ele custa muito mais caro. Eu não sei se as pessoas que moram em Santa Cruz, se era correto fazê-las esperar mais 50 anos, né, para você ter um transporte minimamente eficiente, que é o que representa o BRT. Assim, e as pessoas reconhecem isso e gostam do BRT. O BRT funciona, ele melhorou a vida das pessoas. Pode funcionar melhor, tem medidas operacionais que a gente pode fazer? Claro que tem. Então, assim, eu estou dando os primeiros passos. Quando você faz um BRT, né, para a Transcarioca, eu vou usar o termo da Transcarioca, que é o que mais corta o subúrbio, é o que mais intervém na cidade, mexe com a cidade. Né, você está, na verdade, construindo uma calha, né, com estações qualificadas, que no momento seguinte, alguém que vai me suceder, não serei eu, pode transformar aquilo à medida que se encontra um veículo sobre trilhos, com mais alta capacidade. Por exemplo, no centro a gente vai fazer o VLT. Né, mas nesse trecho você precisa de um veículo de mais capacidade que o VLT. Mas é possível ali na frente, só que você vai ter uma calha pronta, a infraestrutura pronta, a estação pronta. Então, assim, a lógica, e aí eu tentar responder a tua pergunta, é tanta pergunta que eu não lembro de todas, mas assim, a lógica, por exemplo, eu não acredito no sistema do Rio, em que você tem 10 mil ônibus na cidade, né, saindo de tudo que é lugar, todo mundo chega no centro. E quando você cria o BRT, o objetivo é o seguinte, você cria como se fosse assim, a coluna vertebral, e as linhas de ônibus vão fazer viagens menores alimentando essa coluna vertebral. Então, até esse processo está concluído, até que a gente avance com esses BRTs que a gente está fazendo, e é isso, o meu investimento é isso. Se pegar os investimentos do meu governo, é Zona Norte e Zona Oeste. Né? Quer dizer, não tem um BRT passando por Ipanema, Leblon. Na boa. E aqui está falando alguém que nasceu no Jardim Botânico, onde você mora. Né? E não me considero pecador por isso, não. Também tenho esse discursinho de que acho que a classe média não pode falar, não pode protestar. Né? Está falando aqui alguém que se formou em Direito da PUC. Tá certo? Então, de novo, os investimentos do meu governo são, é isso, você vai falar de obra mesmo, você vai falar em Madureira, vai falar em Vicente Carvalho, em Olaria, você vai falar em Campo Grande, você vai falar nessas áreas da cidade. O que eu tenho mais próximo da burguesia é a revitalização da zona portuária, mesmo assim numa área muito degradada. Então, é essa aposta que eu quero fazer. Agora, de novo, se você dissesse, ó, é um volume de investimentos grande nesses BRTs. E é para quê? Mobilidade. A cidade não pode ser nunca integrada se você não tiver mobilidade. Dentro dessa transparência toda, que é uma das grandes exigências, né, na rua, quando é que a gente vai poder olhar uma planilha aberta para entender o custo disso, né? A planilha dos empresários? No meu Facebook tem. Né, totalmente detalhado, a gente consegue entender? Você consegue entender. Sentar e debater com... Tem uma explicação de 1h30, né, que eu fiz para a imprensa. Entra lá no meu Facebook, Eduardo Paz, sei lá, acho que no meu site também, mas entra no Facebook meu, sei lá, que é aguentar, eu até disse, tem coisas que não são simples, né, são prolongadas. Então tem lá 1h30, eu falando, apresentando, eu e o secretário de Transporte, Osório, apresentando a planilha. O que acontece nesse negócio? Né? Em 2010, a gente entrou na prefeitura, você não tinha. O Lacerda organizou as lotações há 50 anos atrás. Fez lá as 60 empresas de ônibus que existiam no Rio de Janeiro. Assim, sem regra, sem contrato, sem prazo de concessão e principalmente sem regra para reajuste de tarifa. Eu construo ao longo de 2009, implanto o bilhete único, faço um processo licitatório. Né? Que é esse processo licitatório que o Tribunal de Contas do município, foi o que eu cobrei hoje dele, falei, ó, se tem cartel, o tribunal tem que responder, né? Porque ele não pode ficar com 3 anos de contrato e o sujeito está tentando interpretar se tem cartel. Não, se tem cartel, diz. Se tiver, a administração pública municipal, não estou falando das minhas convicções, estou falando da Procuradoria do município, a Controladoria diz, não tem. Né? Se o Tribunal de Contas acha que tem que dizer tem, porque no dia que disser eu vou cancelar a licitação e faço outra. Né? Então, assim, a gente faz o processo licitatório, você tem... Perfeito, mas o fato de todas as empresas envolvidas pertencerem ao mesmo grupo, não seria óbvio considerar um cartel, não fica óbvio essa característica? Não, olha só, deixa eu dizer de novo, cartel,
Como aqui uma explicação mais técnica. Cartel é uma coisa que acontece quando você tem liberdade de prática de preço. Né? Então, cartel é quando a Sadia quis fundir com a Perdigão para vender salsicha para a gente. Eles tinham a maior parte do mercado, eles controlariam o preço. Né? Quando a Garoto e a Nestlé queriam se fundir, o Cádio deixou porque elas iam controlar o preço, porque elas tinham a maior parte do mercado. Quando você fala de uma tarifa pública, que o poder público define numa concessão por critérios pré-definidos, é inviável até acontecer cartel. Nem a expressão correta seria essa. Seria a expressão correta. Mas assim, os indícios das informações que a gente tem é que, na verdade, são empresas com o mesmo endereço, mesmo CNPJ, mesma conta de banco, mesmo dia, quer dizer... Gente, olha só, esse é o lado. O Rio tinha 60 empresas de ônibus. Tá? Eu vou contar uma história assim, eu estou andando muito tempo por essa cidade. Você tinha Vila Valqueira e Praça Seca. São 2 bairros vizinhos, divididos pela rua dos Beltrão. Você tinha feudos no Rio, até 2010. O feudo de Vila Valqueira era da Aviação Estrela. O feudo da Praça Seca e Jacarepaguá era da Aviação Redentor. O cara que quisesse sair da Praça Seca para Vila Valqueira e vice-versa, não tinha ônibus, porque um não deixava entrar o ônibus no feudo do outro. Quando a gente organizou em 4 consórcios, o que a gente queria era justamente a integração do sistema, para que ele pudesse operar como um só, né? Para que ele pudesse trabalhar em conjunto. É óbvio, eu sempre digo o seguinte, é óbvio que num processo licitatório, né, que você faz, quem operava o sistema no Rio, com 50 garagens instaladas pela cidade, com 10 mil ônibus instalados pela cidade, teve uma vantagem comparativa no processo licitatório enorme. Agora, o fato é o seguinte, você sai de uma situação de sem contrato, sem cláusula de reajuste, sem que... Gente, em 2009, meu primeiro aumento que eu dei de ônibus, eu decidi, porque não tinha regra. Todos os prefeitos brasileiros decidiam, eu decidi dar o IPCA, a inflação. Né? Mas podia ter dado mais, podia ter dado menos, podia ter feito qualquer coisa. Quando a gente fez a licitação, você tem regra, e essa regra, sim, aí eu admito a falha. A partir do contrato feito em 2010, né, que a imprensa tem apontado, as pessoas têm dito, e a focar na falha que eu acho que a gente avança, é o seguinte, você tem uma série de regras que a gente estabeleceu no contrato, no meu governo, e que a gente não conseguiu fazer os caras cumprirem. A população pode contar com o seu capital político para abrir a caixa preta dos transportes na CPI? Você não tem dúvida, assim, a coisa que eu tenho... É difícil falar isso com essa impressão que se passa. Eu acho que o grande avanço que eu tive no meu governo no campo da mobilidade foi ter conseguido estabelecer uma regra, né, clara, em que você tem um contrato estabelecido, quais são as responsabilidades que o empresário tem, que o concessionário tem, e principalmente essa regra de reajuste, gente. Que tem uma tabelinha, nessa apresentação que está no meu Facebook, tem lá, uma equação matemática, eu sou ruim em matemática, tentei explicar ali, né, que são vários índices públicos da FGV, são os índices que compõem, o ônibus não pode ser aumentado, essa coisa que compara às vezes com a inflação. Às vezes pode ser um aumento maior que a inflação, às vezes pode ser menor. Prefeito, e aproveitando isso, esse ajuste que não foi concedido, né? De alguma forma, ele vai sair do lucro dessas empresas ou ele vai sair de algum outro investimento do Estado? O Estado vai deixar de fazer algum investimento para cobrir esse não reajuste, no caso? Eu ainda sou, isso é outra coisa legal. Eu fiz o bilhete único no Rio, antigamente a pessoa pegava 2 ônibus a 2,20, 20% da população pega 2 ônibus a 2,20, o cara pagava 4,40. A gente, quando fez a licitação, a gente fez o bilhete único a 2,40. Né? Agora está em 2,75, é para 2,95, né? Não era por 20 centavos. Então a gente saiu, o sujeito que ia pagar 4,40, pagava 4,40, passou a pagar 2,40 para pegar 2 ônibus. E fiz isso. É o único caso no Brasil de bilhete único sem subsídio. Eu não liguei o cofre do tesouro da prefeitura com as empresas de ônibus. São Paulo tem uma tarifa mais alta, eu não estou querendo culpar o Haddad, que chegou agora. São Paulo tem uma tarifa que, se ela está aumentando para R$3,20, hoje é R$3, e paga R$1.200 para esses caras por ano. Então eu nunca quis criar um mecanismo de subsídio, porque eu sempre achei que era perigoso isso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que é importante notar, assim, quando a gente fez a redução da tarifa, ela estava prevista dentro do contrato. O que eu vou fazer? Como eu não tenho mecanismo do subsídio, nem vou mandar para a Câmara nada criando um mecanismo do subsídio, eu não posso tirar de algum lugar e botar na empresa de ônibus. O que eu vou trabalhar são os ganhos de eficiência do sistema. Por exemplo, BRS. BRS é uma medida simples, que a gente fez na Zona Sul, em Copacabana, na Rio Branco, na Presidente Vargas, que a gente quer levar agora para Tijuca, Médio. O BRS, como você tem uma racionalização dos ônibus, como você tem os ônibus com faixa exclusiva, você tem um custo menor. Mas na hora que o cara tem que tirar o ônibus que racionalizou, ele tem menos motorista para pagar, menos pneu, menos combustível. Então a gente está tentando trabalhar agora para que esses 20 centavos
não tenham que ser subsídio do poder público. Nós estamos nesse debate agora, a gente quer anunciar em breve isso. A antecipação de IBS que eu tinha projetado para fazer em 3 anos, eu vou tentar fazer tudo esse ano. Já estamos trabalhando nisso. E não seria o caso de reduzir a lucratividade dessas empresas? Pode ser, quer dizer, eles têm uma taxa de retorno, né, pela planilha que está aberta lá, de 8%. Né, é TIR que chama taxa de retorno ao longo. É uma equação complicada. Assim, por que a taxa de retorno é 8%? Né, porque é um negócio, né, uma concessão, eu diria segura, sem muito risco. Agora, se ele botar o dinheiro na poupança, ele vai ter uma taxa de retorno parecida. Então, não é uma taxa de retorno das mais altas. Você tem outros tipos de concessão que tem uma taxa de retorno muito maior. Agora, o grande desafio nosso, assim, gente, a gente não tinha, em 2009, quando eu entrei, até essa licitação, você não tinha planilha de custo. Então, assim, o que a gente fez o modelo? Era um modelo de transição, em que a cada ano você receberia uma auditoria externa, né, para você ir ajustando essa planilha de custo. Então, eu tenho certeza que tem espaço, e tem gordura, e tem uma taxa de retorno maior. Só que não adianta eu ter certeza e convicção. Eu, para respeitar o Estado de Direito, respeitar as leis, respeitar o contrato, respeitar a regra, eu tenho que ter, enfim, essas auditorias acontecendo. E já estava previsto uma revisão para 2014, 2015, né, de toda essa planilha. Eu vou antecipar isso. É aquela coisa, a manifestação ajuda nisso pra caramba. Né? Por isso que eu estou dizendo, eu não vejo isso como um problema, sabe? Eu não gosto é quando o poder público, o órgão público, por exemplo, o órgão como Tribunal de Contas do município, não decide se é cartel ou se não é. Isso me incomoda. Né? Porque eu acho que Fica difícil até de saber se é cartel, se é máfia, né? É isso, porque dá a impressão que deve cartel é máfia. Né? Então, assim, eu não aceito, assim, nuvem de fumaça. Não é, porque se um órgão de, eu acho que não é, os órgãos de controle da prefeitura acham que não é. Se o Tribunal de Contas disser que eu cancelo a licitação, porque ele é meu órgão de controle. Agora, tem que dizer, ou não é, para a gente poder seguir a vida, né? Até eventualmente fazer outra licitação. Então, assim, existem ganhos e avanços possíveis, né, nesse sistema. A gente vinha avançando, né? Eu estou longe de dizer que está uma tragédia. A história das vans, prefeito, o que se lamenta em todo... Eu trabalho na comunidade da Maré, o que se lamenta não tem transporte. Tirou as vans, acabou a mobilidade das pessoas. Olha só. Já era ruim. Que já era péssimo. A van, ela é uma dessas excrescências da falta de investimento do poder público. A van, ela não surge do nada, ela surge da ausência de oferta de transporte de qualidade. Mas você tem que entender o seguinte, o pior meio de transporte chama-se carro individual. Né? Isso que a maioria de nós aqui tem. Depois, o segundo pior meio de transporte, com todo respeito aos taxistas, é o táxi. O terceiro pior meio de transporte é a van. O quarto pior meio de transporte é o ônibus. O quinto pior meio de transporte é o BRT. E o melhor meio de transporte é o subtrilho metrô. Por que é essa lógica, essa escadinha? Porque quanto menos gente você carrega, pior é o meio de transporte. Então, assim, não há mobilidade possível em cidade nenhuma no mundo, né, em que o transporte se dê por carro, como é a nossa lógica, essa maluquice de subsidiar indústria automobilística, enchendo as cidades de carro, o Rio e São Paulo. E seguindo essa lógica, a questão do trilho, né? A gente sente uma questão muito importante que é com relação ao bondinho do Rio de Janeiro, que fazia o transporte de muita gente. E a van também. Né? E a van também. Mas seguindo essa lógica do trilho, né? Esse que não está achando a planilha da FETransport no Facebook, não. Vendo o vídeo lá, tem no vídeo de apresentação. Tá? Entra lá, tem um vídeo. Acho que está lá no Facebook. Tem um vídeo de 1 hora e meia, falando, apresentando, tá? Eu apresentei isso tem, sei lá, umas 3 semanas. Logo depois ali daquele momento que a gente anunciou a redução. Tá lá. Só tiraram hoje, aí eu, né, veio, Joaquim, está lá. Então, assim, de novo. Então, o que a gente tem que... Por que a gente faz investimento em BRT? Por que você tem que avançar nisso? Porque quanto menos capacidade de transporte tem o carro, aquele meio de locomoção, pior ele é. Então, nós não acabamos com as vans. Nós estamos organizando o sistema. Né? A van ela tem um papel complementar. O que é mais ou menos o seguinte? A van, a gente chama de Sistema de Transporte Público Local, o STPL. Ele faz as menores distâncias, os bairros que têm uma característica mais residencial, pequenos comércios, alimenta um outro sistema, que pode ser um grande sistema como o BRT,
ou sistema de ônibus integrando, e o bilhete único permite isso. Essa que é a vantagem, que as vans que a gente está legalizando, a gente fez a licitação individual, eu tinha tentado fazer por cooperativa lá atrás, aí você tinha o problema de as cooperativas terem sido dominadas por milícia, então vamos fazer por individual, todas elas estão integradas no bilhete único. Então, assim, todo mundo aqui tem cara de ser viajado. No mundo inteiro, né, por que o bilhete único é importante? Não é só porque você paga menos, não. É porque ele permite uma coisa que é lógica, que é baldeação, é integração. Então, assim, quando você tem o bilhete único, você pega um ônibus do seu subbairro, vai para a artéria principal, sai na estação, como é no exterior, né, aí você entra naquela estação sem pagar de novo, seu bilhete único, e pega aquele transporte. Quando você integra a van com isso, vamos lá, Rocinha e Vidigal, é que tem ajuste para fazer. Tá? Eu tive com a galera semana passada, ia fazer uma visita lá amanhã, mas com essa quantidade de confusão que tem aí pela essa semana com o papo, estou super tomado. Eles reclamaram, estão reclamando de algumas coisas, mas você tira ali, o jeito sai da Rocinha, ele se liga na Zona Sul, e aquela van está com bilhete único já. Então ele pode chegar ali e pegar ou o metrô, né? Ainda ali no Ipanema, naquele ponto ainda não, ou ônibus, sem pagar não. Então, a lógica do nosso transporte é o seguinte, é com o bilhete único permitir integrações. Permitir sim vans, nós vamos ter 2.700, não sei o número agora de cabeça. Agora, prefeito, vamos voltar para a rua? A gente já licitou. A gente já licitou, está tudo licitado e eu estou implementando aos poucos. É porque, por exemplo, na Zona Oeste, né, que aí sim o caso é muito grave, essas empresas de ônibus deixaram de prestar serviço de ônibus lá. Elas não têm nem capacidade de dar resposta. Onde você tem o BRT, é mais fácil, para ligação Sepetiba / Recreio, né, uma coisa ali, você já tem uma parte das vans regularizadas, elas alimentam o BRT, o cara com o bilhete único vai para o outro. Então, você vai organizando o sistema. A gente já listou todas as vans, todos os sistemas da cidade, e vamos entrando aos poucos, né, organizando e tendo regra. Porque também a van tem que saber, né, como isso eu falei com a galera da Rocinha semana passada, assim como o porcaria do empresário de ônibus que não respeita a regra, né, que tem um horário que é o horário do prejuízo, do ganho menor, que é o horário noturno. Né, porque todo mundo que faz transporte público no Rio tem um pouco essa lógica. Tem a questão de Estado, aí é o papel do Estado de fazer presente, fazer valer as regras. Né? O taxista que não quer fazer aquele tiro porque acha que é muito longe, que ele não vai ganhar tanto, ele faz um tiro mais curto. É o motorista da van que só quer também fazer o caminho que quer ou no horário que quer. E as pessoas se locomovem à noite. É a empresa de ônibus que não bota o ônibus no horário mais vazio. Então são todos ajustes. Você tem um sistema. E de novo, gente, eu não estou falando aqui que chegamos ao paraíso, não. Estou dizendo, há um processo, fruto desse processo licitatório, de um contrato, né, e de investimentos que a gente está fazendo em BRT, que vão permitir esse sistema ficar melhor. Eu não estou dizendo que vai ficar ideal. O ideal, de novo, tudo rede de trilho, tudo com metrô, enfim, como era a cidade mais moderna do mundo. Mas a gente está tirando do papel projetos muito antigos. Achou aí no Facebook? Que por enquanto a cidade Também passou. Tem um vídeo ali, a gente está explicando uma explicação, uma tentativa de explicação para a leigo, mesmo assim uma explicação complicada. O que a população está pedindo é que as contas, que o orçamento, que os gastos dessas companhias sejam abertos, realmente. A gente saiba o que é gasto, quanto custa um pneu, quanto custa o salário do motorista, quanto custa. A gente quer saber isso. Está tudo na planilha. Agora, a gente pode. Ainda tem a questão do motorista júnior também, né? Que acumula função. Isso não é um problema, tá? Se você tiver. Deixa eu só responder para ele primeiro. Assim, isso está aberto. Se vocês fizerem uma requisição formal, né, tem um grande jornal de situação comercial do Jornal Globo, pediu e recebeu. Né, todas as planilhas, todos os números, todas as contas. Está disponível, por exemplo, na internet? Cara, a gente tenta botar algumas coisas. Você tem algumas coisas, isso é certo, no nota fiscal, você tem algumas coisas que são de sigilo fiscal que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem, né? No meu caso é T4 que não tem, e que a gente disponibiliza. Só vocês pedirem aí como órgão de imprensa, a gente. Porque as assembleias estão pululando por todos os bairros, né? Todo mundo quer ver as planilhas. É uma coisa mais do que só. Gente, tá, de verdade. Estão dizendo aqui que a gente está com tempo limitado, então eu queria colocar só umas questões para o senhor. Mas tem que só lembrar de botar essas planilhas, aquele material que a gente deu lá, que o Globo pediu, formalmente a gente entregou, botar no site, botar na internet. Mas isso foca justamente nessa questão. A população, ela não é uma questão de planilha. A população pede uma transparência maior do Estado enquanto ao gasto público, à gestão pública. Então a gente quer um canal, porque eu também estou presente nas manifestações. As pessoas estão exigindo canais mais transparentes e acessíveis de
comunicação de saber, as pessoas querem canais diretos de participação. Não só de informação, mas de participação. Cara, também. Então, assim, se partir de uma solicitação minha ou de uma pessoa individual, ok, eu posso fazer isso, mas como que eu posso, a qualquer momento, em qualquer veículo, chegar em um órgão da prefeitura ou na internet e ter acesso a isso, se eu não sou da imprensa, se eu não sou uma pessoa de uma organização? Sem precisar mandar um ofício, sem precisar formalizar. Gente, tem que pedir, né, também. Tem que algum mecanismo de pedir ter. Não dá para parar que 100 milhões e meio de cariocas na porta aqui de gente. Não, mas o sistema, por exemplo, do governo federal de acesso à informação, a lei de acesso à informação, ela já prevê isso e então, está sendo implementado. a gente tem um site. A gente tem um site lá, o site do acesso, como é que é o nome da transparência? O site da transparência. Tem lá um site que você pode fazer aquisição, né, e a prefeitura entrega. Ainda é o sistema, que às vezes funciona lentamente. Mas eu também concordo contigo, eu não estou querendo que o site é tão perfeito, dando todas as informações, não. Eu estou dizendo, essa é uma evolução, que se fez muito clara nas ruas agora. Agora, terá que ser feita, melhorada, dentro de alguma racionalidade. Né? Quer dizer, eu não posso pegar todos os documentos da prefeitura e digitalizar. Aí, muitas vezes você tem, por exemplo, uma equação matemática como essa do reajuste. Eu te confesso, eu nunca fui bom em matemática. Eu não entendo. Assim, pro leigo entender aquilo é complicado. Mas por que não pode digitalizar e disponibilizar? Não pode, a gente digitaliza, não dá para pegar todos os documentos, entendeu? Tem coisa que não... Né? Acho que aí tem que buscar, de novo, é desafio, tá, gente? É uma coisa que a gente está aprendendo, como é que faz essa história. Dá para digitalizar todos os documentos da prefeitura e botar na internet, porque ficar uma coisa confusa. O que a gente precisa fazer, informações prioritárias. Quando eu fiz, isso foi uma coisa que mudou. Quando eu fiz essa coletiva para a imprensa, explicando lá a planilha de gastos, as razões do reajuste, como era calculado, eu, em geral, faria uma coletiva, né, ia sair aquele tantinho lá na televisão, ia ser aquele tantinho no jornal, ninguém ia entender, bulhufas. E aí eu falei, não, pega, aí cabeça do pessoal né, que faz comunicação para ele, não, edita a fala do prefeito em 3 minutos, 4 minutos, e bota, ninguém ia continuar sem entender. Já foi uma inovação, eu falei, pô, pega esse 1h30 que eu falei para a imprensa, pega todas as respostas que eu dei e bota lá. Assim, de novo, eu estou concordando com vocês, são avanços que a gente vai ter que ter, mas ainda não está... Prefeito, então, o senhor assessor está avisando aqui que a gente tem que encerrar. Queria que o senhor falasse de 3 coisas. Aldeia Maracanã, elitização do Maracanã, do estádio. E a escola que vai ser removida. Eu sei que não é uma... Não quer saber nada da prefeitura, estou magoado com você. Eu sei que não é uma... Estado laico, investimento no Papa. Estado laico e investimento no Papa primeiro. Investimento no Papa. Primeiro, super orgulho que o Papa está vindo aí. Acho que é muito legal. E se fosse o Bispo Macedo querendo fazer uma coisa aqui? A gente ia financiar, o Estado ia financiar? Vai financiar. A Igreja Universal vai fazer em breve. A Apoteose está marcado. O evento da Igreja Universal a gente presta graciosamente. Mas foram 60 milhões de investimento, prefeito. Aí você está falando aonde? Quem disse? E vamos supor se uma... Vamos supor se a TEA, por exemplo... Para de acreditar no que diz a imprensa. Todo mundo acreditando muito mesmo. Então, olha só, jornais... Então vamos supor que, no caso, a TEA, vamos supor que a TEA queira fazer um evento aqui no Rio de Janeiro. Ela vai contar com o investimento Deixa eu só explicar, porque para vocês não ficarem só acreditando certo. que vocês leem no Globo, no jornal. Tá ok. A gente não acredita. É o seguinte, olha só, nem o Globo escreveu isso, sejamos justos com o Globo aqui, que ele jamais antes escreveu isso. O que eu estou fazendo na Jornada Mundial da Juventude? Que até gerou polêmica. Se você tem um chefe de Estado vindo, por acaso, não por acaso, um líder religioso, importante, né? Uma visita que orgulha a gente, que a gente quis trazer para o Rio, né? Que mobiliza a cidade, é um líder cristão, mesmo que ele não tenha valores cristãos, só para concluir uma respostinha, mesmo que ele não tenha valores cristãos, né, sob o ponto de vista de comportamento, até às vezes como conceito ideológico, né, o cristianismo tem um papel importante da solidariedade, da generosidade, do auxílio aos mais pobres. Esse Papa especial, né, me parece, eu não o conheço, mas me parece uma pessoa muito voltada para a causa das pessoas mais pobres. O sujeito vem, a sua coisa chamando o Papa vem, passa a semana no Rio, né, e você tem 1 milhão de pessoas em Copacabana, 1 milhão de pessoas em Guaratiba. A prefeitura vai prestar os serviços, né, eu não botei um tostão, o Dom Oranil, a Sebiduína, não pediu um tostão. Porque a gente está prestando os nossos serviços, então a Columbe vai trabalhar. Né? Aí a única coisa que a gente contratou
Não é verdade que eu tenha 60 milhões, não é verdade mesmo. Eu não botei um tostão no Jornal Mundial da Juventude, o que eu estou fazendo é prestando serviços públicos da prefeitura. A única coisa que a gente contratou e não foi dando dinheiro para a jornada, a gente contratou direto, foi o sistema de saúde pública. Porque assim, como é que eu tenho? Se no carnaval eu boto, no Réveillon eu boto, por que eu não posso botar com a aglomeração do Papa? Sabe, nos grandes eventos a gente bota na área pública. Você vai ter 1 milhão de pessoas em Copacabana, a gente não pode botar lá uma ambulância, uma estrutura para se alguém passar mal ser atendido. Em Guaratiba, é disso que a gente está discutindo. Aliás, eu achei muito oportuno, falando em Papa, né, uma colocação sua, agora acho que, se não me engano, na Agência Brasil, o JB, do dia 16 de julho, em que você disse que corruptos políticos e autoridades devem vir ao Rio para se confessar seus pecados ao Papa. Quem você sugere que não, você vai? Você vai se confessar? Eu não confessei. Né? Eu acho assim, não foi exatamente essa a frase. Perguntaram, o Papa, você tem medo de manifestação? Eu falei, não tem medo no negócio do Papa, não tem medo de manifestação. Né? Até porque me parece, né, que o Papa não tem nada a ver com os 20 centavos, né? Não tem nada a ver com a corrupção na política, com o deputado trabalhando mais, o deputado trabalhando menos. Quer dizer, né? Acho que o Papa é um líder religioso, né? E foi isso que eu disse. Quer dizer, o máximo que o Papa pode fazer para quem comete pecado é ouvir a confissão, né? E, se possível, perdoar. Né? Para terminar, para a gente terminar, terminar que o tempo está exíguo. Duas perguntas, prefeito. Com relação ao estádio Maracanã e a remoção, a privatização do estádio Maracanã, né? A forma como foi feita, a elitização do estádio Maracanã e a questão da remoção da aldeia Maracanã. O senhor concorda? Vamos lá. Em relação à elitização. Nós temos a noite toda, tá? Prefeito, o senhor pode estender mais uma meia horinha com a gente, vai, prefeito. Na boa, assim, fazer elogio aqui, para mim, né, poder falar numa televisão, num vídeo, com esse tempo todo aqui, é muito melhor para você explicar as coisas. Né? Fica nos 60 milhões e não tem resposta. Então, eu faremos outras vezes, tá? Com prazer. Só que o prefeito trabalha pra caramba. Até meus aniversários conhecem isso, só dizer. Então, assim, a coisa da elitização do Maracanã é um processo que a gente vai ver se vai acontecer. Né? Não já está acontecendo com o preço dos ingressos? Calma, olha só, os ingressos. Tiraram a geral, prefeito. Gente, olha só, a geral saiu há muito tempo. Né? Saiu há muito tempo. E a geral era ruim demais. Não, prefeito, era a melhor coisa do que melhor coisa nada. Essa cadeirinha agora, o cara levanta, quando senta, acabou a cadeirinha. A geral era boa, geral era desconforto, já não ouvia o jogo. Mas era onde estava a aula. Não, mas você pode. Você não ficava lá, dúvida você ficasse lá. E também a remoção da escola também, né? Não só da aldeia Maracanã. Deixa eu só falar. Então não tem essa história de geral era boa. Geral era boa como um fenômeno antropológico, olhando lá de cima dizendo, mas o preço era popular. É isso. Então, o que é o desafio? Já tem muito tempo que não tem esse preço popular. Quem define o preço, é importante dizer, quem define preço do estádio não é o Estado, são os clubes. Senhores torcedores, quem define o ticket dos estádios do Brasil é o presidente do Flamengo, é o presidente do Fluminense, é o presidente do Botafogo, é o presidente do Vasco da Gama. Mas em grandes eventos? Não, na Copa tudo bem. A Copa é a FIFA que decide, na Olimpíada é o COI que decide, aí você pode ter isso sim. Mas no dia a dia, para a gente falar de Maracanã, vamos falar de Maracanã sendo utilizado pelos clubes. Então, a pressão deve ser estabelecida sobre o presidente desses clubes. Porque quem decide o preço do ingresso que vai ser cobrado há anos no Brasil, sempre foi mal comunicado e os clubes malandramente ficam na deles. São os clubes, quem negocia a venda de ingresso, são os clubes. Vou aqui falar uma coisa, porque eu já dirigi o Maracanã antes dessa reforma. Assim, tem uma coisa super curiosa. Os clubes, por exemplo, essa coisa de venda de ingresso. A empresa que vende ingresso é contratada pelos clubes. O estádio do Maracanã, Suderj, nunca vendeu ingresso. Os clubes é que contratam. Aquele absurdo, eu vi cenas no Maracanã, e os clubes, de certa maneira, coniventes com isso, o sujeito deixar não botava pontos de venda espalhados pela cidade com antecedência, e ele mesmo ia passando para cambista, a própria empresa. Isso acontecia. Então, assim, a elitização, se ela vai ser, o que você tem é um estádio mais confortável, que me dá nostalgia também, que eu sou vascaíno. Como cidadão, o senhor gosta do novo Maracanã? Gosto, está lindo, é sensacional, está muito legal de ver o jogo. Agora, me dá saudade? Claro, imagina, eu me lembro, para mim, Maracanã é a primeira experiência de convívio com meu pai. Eu sou pai também, né? Então a primeira experiência de convívio com meu pai. De mão dada, subindo aquela rampa, né, vascaíno, vice-campeonato pra caramba,
sofrendo, ou então eu tenho meu irmão e meus primos todos são tricolor. Eu ia muito ao jogo. Então, assim, para mim aquilo tem, claro que dá uma saudade da arquibancada. Eu dirigi o Maracanã 1 ano e meio. É claro que tem uma nostalgia. Mas então, assim, a elitização ela vai se dar pelo preço do ingresso. Né? Se o ingresso for absurdamente caro, vai ser. Agora, quem decide o preço do ingresso, galera, é o presidente do clube, são os clubes. E no caso da Copa, é a FIFA. Aí é a FIFA. Agora, vamos perguntar um negócio com relação à FIFA. Aldeia Maracanã, prefeito. Comenta a Aldeia Maracanã. Foi a coisa mais polêmica e grotesca que aconteceu na cidade. Eu acho que o processo foi ruim, né? Assim, eu conheci bem o caso, porque aqui você tinha um prédio, né, que foi no passado o centro de referência para o indígena, no Museu do Índio, não era muito tempo. Os indígenas que lá estavam chegaram em 2007, nesse momento, estava ali há pouco tempo, que não quer dizer nada, porque você tem uma característica do indígena de ser nômade, né? Então você podia, você não é o lugar mais adequado para se ter uma aldeia, né? Mas você podia ter feito um processo, né, alternativo, encontrado, o processo poderia ter sido, eu diria que foi feito não com diálogo adequado, eu teria feito com mais processo, com mais diálogo, né? Mas eu acho que ali, efetivamente, estão, né, nos acessos ao estádio, como é que você vai tirar, né? Que você não tem o problema de ter um índio ali, né? Mas você, enfim... Seria até um cartão de visitas para o Rio de Janeiro. Pode, ele é uma coisa arrumada, enfim, podia ser. E a escola? A questão da remoção da escola? A escola não sai de nenhum. A escola não sai de nenhum, ela só sai com a construção de uma escola muito melhor, muito perto. Certo, e mais uma questão, a questão da... Oi? De Barros do Delamare. Eu falei que a escola não sai de nenhum porque ela é minha, então minha como prefeito, tá? Autoritária da prefeitura, portanto, compete a mim não destruir. Sai de Barros do Delamare também, me parece que só sai depois de construído o novo sai de Barros do Delamare. Eu já liberei o espaço, do outro lado não é tarefa da prefeitura, eu já liberei o espaço do outro lado da linha do trem, né, do metrô ali onde tem o... O pessoal vai treinar onde, enquanto isso? Não pode, na minha opinião, não pode demolir enquanto não estiver pronto o outro. Acho que a regra tem que ser essa. Não pode. Você tem até o Maria Lenk, né? Mas é longe pra caramba. A pessoa que treina ali na Tijuca, que acessa de outras formas, e até o Maria Lenk é muito. E a questão da questão do Estado, do poder do Estado frente à FIFA. Você não considera que a FIFA está apitando demais em questões que são de Estado, de autonomia do Estado, com relação ao entorno, de dizer que não pode haver manifestação no entorno do Maracanã, a questão... Não disseram isso não. Assim, qual é a minha opinião, né, cara? Assim, eu acho que a FIFA, ela, ao contrário do Comitê Olímpico Internacional, isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que trabalhar bem, mostrar para as pessoas, ele não é aí para legado para a cidade, quer estádio. Exige estádio, cobra o estádio. O estádio tem que estar bom, padrão FIFA. Né? Assim, o meu relacionamento com o Comitê Olímpico Internacional é muito mais prazeroso, muito melhor, porque assim, eles vêm a cada 3 meses, né, fazer um acompanhamento. Antes do pessoal vir fazer esse acompanhamento, vem para o técnico de transporte. Então o cara está ligado se o BRT está no prazo, se a obra está... Isso é muito legal do Comitê Olímpico Internacional, que é uma preocupação com aquilo que vai ficar para a cidade. Quer dizer, que na prática não vai ser os jogos, não vai ter um cartola ou um atleta saindo do aeroporto internacional do Galeão e pegando um BRT para ir para a Barra. Não vai. Não vai, certo? É um bom argumento para você fazer uma obra de mobilidade dessa importância, para conseguir um financiamento para fazer uma obra dessa. Então, é um bom argumento, só isso. Assim, a relação com a FIFA, eu te confesso, que é muito mais superficial, difícil, distante do que a com o COI. Eu me reúno permanentemente com o Comitê Olímpico Internacional, os caras vêm, debatem os temas da cidade, olham essa coisa de legado, né, mais variadas, então é uma relação diferente. Prefeito, isso a gente não pode deixar de falar, e como é a nossa última pergunta, remoções, prefeito, legal. É a maior crítica ao governo do senhor. Legal, olha só, assim, esse é um tema que eu tive 2, 3 meses atrás, antes de manifestação, a Anistia Internacional fez lá um pré-relatório, assim, remoções no mundo da Providência por causa da Copa do Mundo. Falei, caramba, parei, chamei a Anistia aqui, disse, olha, vocês desculpem, mas não tem nenhuma remoção no mundo da Providência que tenha qualquer ligação com a Copa do Mundo. É porque o problema é isso, tudo virou Copa Olimpíada, né? Qualquer coisa que faz, explode o bueiro, Copa Olimpíada. Como vai ser na Copa, vai ser na Olimpíada. Então, as pessoas também não param de conectar as coisas com a Copa Olimpíada, faz parte. E o autódromo está conectado? Eu vou chegar lá, Então, assim,
No Morro da Providência, eu recebi a anistia, falei, galera, está aqui aberto, está aqui meu secretário de Habitação, meu presidente da GeoRio, né, roda com eles e vai ver. Né? Vai ver se tem alguma coisa a ver com o Copa. Agora no Morro da Providência. Não tem a ver com o Copa, mas as pessoas estão sendo removidas. E existem fóruns populares na comunidade que estão discutindo isso. Não é transparente o processo. Eu moro na Providência. Os secretários de Habitação já foram algumas vezes lá, tem reuniões com comissões, mas os processos não são claros. Essas remoções estão acontecendo e a verba, por exemplo, de aluguel social é baixa para se continuar morando no centro da cidade, onde os preços já foram muito elevados. Kitnet na bairro de Páscoa está custando R$ 1.300. Então, assim, o aluguel social não corresponde a esse valor, por exemplo. Então, as pessoas estão sendo removidas para lugares muito distantes de postos onde elas já trabalham nessa região. Elas têm suas ligações afetivas aqui, elas têm redes de vida mesmo. Eu quero saber, assim, para essas pessoas, eu sei que no projeto do Porto Maravilha, da revitalização do Porto, é previsto um aumento da população, só que com remoção existe, na verdade, uma troca de pessoas que vivem nessa região. Então, assim, para quem é realmente o projeto de revitalização do Porto? Se existe remoção e vocês pretendem aumentar a taxa de habitação para outras pessoas, é para a classe média? Ou as pessoas populares vão continuar morando naquela região? Deixa eu só responder a pergunta inicial, depois eu faço já uma segunda pergunta. Então, se no Morro da Providência, o que ele está fazendo é o Morar Carioca. O Morar Carioca é um programa de urbanização, dentre outras coisas, então teleférico, mais saneamento, enfim, uma série de investimentos ali. A gente fez, pela primeira vez na cidade do Rio, um mapeamento de todas as áreas de risco. Esse mapeamento foi tornado público, acho até que está no site da GeoRio também, ou no site da Prefeitura, tornado público. Então, acho que a GeoRio ninguém desconfia, uma instituição séria, que tem uma história de importante esse trabalho. Fizemos em 2010 e 2011 isso. Levantamos todas as áreas de alto risco na cidade, principalmente no Maciço da Tijuca, que é onde você tem mais favela e área de encosta. Aí ficamos um ano, a GeoRio fazendo um levantamento para ver quais eram aquelas áreas de alto risco que você com obra de contenção resolvia. E quais eram aquelas que com obra de contenção não resolvia. Foi feito esse levantamento, a maioria dos casos de alto risco resolve com contenção. Conseguimos captar, nós estamos fazendo nesse momento na cidade 400 milhões de reais de obra de contenção. Conseguimos captar, para você ter uma ideia, o governo federal fez um programa lá daquele PAC da vida, lançou 800 milhões de reais do Iapoca ao Chuí para obra de contenção. A Prefeitura do Rio pegou metade do dinheiro porque tinha projeto, tinha um trabalho sério. Você tem no Morro da Providência, como em outros morros, áreas de alto risco, que você não tem como remover. Na boa, eu não vou ficar como prefeito do Rio no verão, porque ninguém que defende aparece, tá vendo as pessoas morrendo. Então, a gente faz reassentamento em áreas de alto risco. Esse levantamento da GeoRio é público, se não fosse, eles vão botar hoje, porque é muito legal esse mapeamento, é tudo bem feito, foi feito com lei, você não sei das quantas. Tem um estudo que mostra quais são as obras de contenção que tem que ser feitas. Então, e você tem muitas vezes, aí é que é a coisa que eu queria admitir. Então, assim, não há. Outro dia eu vi um vídeo na internet, né, que eu vou preparar, e é a coisa que eu bobiei, que eu devia ter mostrado, porque é um negócio da Vila Harmonia para Transoeste, aí mostra uma cena de polícia entrando, aquela cena de polícia ali, eu tenho a imagem, é quando o proprietário de uma outra favela ali no Recreio conseguiu a reintegração de posse na justiça, foi retirar com a polícia e o oficial de justiça, e a prefeitura foi lá segurar o oficial de justiça para dizer: a gente vai desapropriar a área e paga o proprietário. Usa aquela cena como se estivesse tirando as pessoas. Então, assim, não há nenhum reassentamento na cidade ligado à Copa Olimpíada. Há eu vou dizer, a exceção. Né? Todos os reassentamentos que a gente faz, ou são para implantação de BRT, e aí, por exemplo, BRT. Boa parte das desapropriações do BRT não são em áreas de favela. A Transcarioca, Quarto Sul, que é que mais tem desapropriação, é área formal. A gente chega lá, a pessoa tem registro, esse é o poder que o Estado tem, mas é para fazer mobilidade. Você avalia a casa, tenta negociar, fazer acordo. Boa parte das pessoas aceitam acordo. Quando você não tem acordo, você entra na justiça, o perito do juiz avalia e a gente indeniza com o que diz o perito do juiz. O pessoal aqui na internet está lembrando que claro. numa entrevista para a Folha de São Paulo, em 2012, você comentou que a Copa e Olimpíadas era fundamento para todos os seus projetos. Eu vou chegar lá, eu explico isso. Então, aí você tem, então assim, qual é o único assentamento que a gente tem como necessidade para a Olimpíada? É a Vila Autódromo, ali ao lado do Parque Olímpico, ele está se fazendo o Parque Olímpico, e ninguém, eu já tive com ele discutindo várias vezes, conversando, né? Nós estamos fazendo
um projeto habitacional, e esse diálogo tem que se intensificar, um projeto habitacional a 500 metros, de muitíssima qualidade, né? E conversando com as pessoas, né? Para as pessoas melhor, isso aqui é melhor ou é pior. Né? Então esse é o único assentamento que ele está tratando, tem relação com isso. Quanto à sua pergunta, né, Copa Olimpíada, é isso mesmo, quer dizer, eu me lembro um dia, eu estava vendo... É isso mesmo o quê? Essa história de usar o argumento da Copa da Olimpíada. Eu estava vendo um programa desse televisão noturno, não era o Ninja. Mas eu não entendi, só um minuto. As pessoas estão sendo removidas e reassentadas? Aonde? Sempre, em qualquer caso, o que a gente faz? A gente sempre faz 3 alternativas. Uma, você, primeiro, não há processo de violência, processo de expulsão. Olha, mas não é o que as pessoas têm informado. É verdade, você tem problema de comunicação, por exemplo, para reconhecer erros. Marcar as casas das É isso. pessoas. Você não deixou de conhecer meu erro primeiro, cara. Olha só. Desde sempre, a prefeitura chega e quando vai fazer uma... Mesmo que eu dou uma área de risco, que tem que sair mesmo, que eu defendo tem que sair, chega lá e faz uma coisa absurda. Que outro dia discutindo com essa galera da Anistia Internacional, que eu me toquei. Eu falei desde sempre. O Sérgio Magalhães, que é o cara que fez Favela Bairro, presidente do IAB, era secretário de habitação, um cara super defensor das favelas, e fazia assim, que essa coisa de você chegar e marcar SMH e um número. Aquilo é coisa de nazista. Mas é suástica, né? É isso. Não é suástica, não é Estrela de Davi. É mais grave. É mais grave que a suástica, é a Estrela de Davi. Você chega ali e diz, ó, o judeu, meu irmão, vou te fuzilar, vou te botar no campo de concentração. Então, por isso que eu estou dizendo, esse processo de negociação ele tem que ser intensificação lá do Morro da Providência, como ele volta muito, né? Eu já dei todas as duras do secretário de Habitação, dizer, tem que debater e conversar com as pessoas. Porque quando você está falando de desapropriação, mesmo que seja numa área formal, não que seja de uma pessoa rica, né? Você está falando do lar da pessoa. Né? Então você está falando do lar da pessoa, assim, eu tenho 2 filhos, né? Meus filhos nasceram na minha casa, né? E ali esqueceram, eu tenho relações sentimentais com aquela casa. Então, sair de casa nunca é legal. Sair do lar nunca é legal. Né? Agora, quando você tem uma necessidade, que ou é área de alto risco, ou porque é uma obra de infraestrutura, por exemplo, para a mobilidade, né, para o BRT, aí tem casos que você justifica. O que a gente tem que aprimorar cada vez mais é a maneira como se faz isso. É isso mesmo. Simples fácil, você botar a porra de um SMH na porta da casa das pessoas, é um absurdo. Você avalia o teleférico como uma obra de mobilidade? Não. No caso da Providência, não. No caso da Providência, ele tem um papel de mobilidade, mas ele tem um papel sim de valorizar aquela área do centro. Porque a Providência é a primeira favela do Rio. Né? E o Rio não é uma cidade que possa ter vergonha de favela. Porque, por exemplo, então, lá, por exemplo, tem um grave problema estrutural de falta d'água na Providência. É histórico. Não tem água. Vai no Morro do Pinto, você vai ver o reservatório, para a cidade não é comigo não, mas no Porto, a gente está fazendo tudo. Então, você vai no Morro do Pinto ali, o reservatório está ficando pronto, é um monstro, é um Maracanã de novos reservatório d'água que vai tratar desse abastecimento de água para toda a região. Pelo Porto a gente está prestando, inclusive, serviços que não competem à prefeitura. Né? Rede de gás, rede de água, isso tudo a gente está fazendo. Então são situações que nós estamos endereçando. Aquele teleférico, obviamente, ele vai dar mobilidade para quem mora no alto do morro, né? Vai melhorar a vida de quem mora lá, mas não se justificaria fazer investimento daquele para a quantidade de pessoas que tem. Você podia trabalhar com plano inclinado, tal, dava para fazer. Ali tem também uma função turística. Você liga a Central do Brasil, né? Passando pela primeira favela do Rio, uma vista fantástica, chegando à cidade do samba, né? Que é a manifestação cultural mais fantástica dessa cidade. Mas o custo disso, não é? Você falou muito. Cara, eu acho que o Morro da Providência merece. Eu acho que a primeira favela do Rio merece um custo desse. Tem 2 questões que eu queria perguntar, bem objetivas. Depois a aldeia... Eles vão parar, Não, a gente vai terminar, Não, Não, só são 2 perguntas, só de sim ou não. A aldeia Maracanã vai ser removida e a Vila Autódromo vai ser removida? Aldeia Maracanã. Já foi removida. E para onde aquelas pessoas que usavam aquilo ali como habitação, onde elas vão poder... E a questão da Vila Autódromo, se a Vila Autódromo vai ser removida. A gente vai negociar, como vem fazendo há muito tempo, mostrando para as pessoas o que ele está fazendo, discutindo com as pessoas, e o nosso objetivo é reassentar aquelas pessoas para um lugar muito melhor, muito próximo, né, tendo em vista que é o único reassentamento que tem conexão direta com o Parque Olímpico. Prefeito, a gente queria agradecer muito a gente pode agradecer? A gente gostaria de agradecer muito e deixar o senhor com uma última pergunta.
que seria o senhor sobre a cobertura das manifestações e o que o senhor espera aí nesses próximos dias de Papa? Vamos ter uma cidade... Como que está organizado para estar vamos conseguir atravessar essa semana com... O que o senhor acha? Só primeiro, né? Quer dizer, obrigado aí, prazer estar falando com vocês. Marcaremos outras vezes, também não sejam tão exclusivistas assim. Acho que isso aqui é um aprendizado, né? As novas mídias permitem a gente fazer isso aqui, né? Para responder as coisas é bom, para esclarecer dúvidas, para também ouvir. Né? Então, estou à disposição sempre de vocês aí, foi um prazer estar aqui. É uma semana pedreira, mas não é pedreira por causa de manifestação só, não é pedreira porque é uma logística, né? A gente vem trabalhando nesse negócio há muito tempo, enfim, porque tem que decretar feriado, quer dizer, o Papa se desloca várias vezes, aí esse Papa Francisco, ao contrário do Papa Bento, parece que, enfim, quer andar o mais possível pela cidade, dialogar com as pessoas, então é uma pedreira, você manejar uma cidade com tantos visitantes, é legal, isso é uma cena muito legal, eu fui na Jornada Mundial da Juventude de 2011 em Madrid. É muito legal, você vê grupos de estudantes, garotada, andando pelas ruas e tal, a gente já está começando a ver isso aqui no Rio. É que vem pela sua fé, pelos seus valores, e ao mesmo tempo a garotada super normal, pode ser assim, que né, toma sua cervejinha, namora, dá beijo na boca, enfim, se diverte, e ao mesmo tempo está professando ali sua fé. Então assim, é uma semana de muito trabalho para a gente. Né? O senhor espera muito manifestação, prefeito? Enfim, eu acho que é um pouco. Esse negócio é chato pra caramba, né? Mas, assim, manifestação não é problema. O problema é quem vai quebrar coisa, quem vai, sabe, quem vai com atitude fascista, com atitude autoritária. Né? Eu acho que manifestação faz parte do jogo democrático. Né? O que não faz parte da democracia é a atitude antidemocrática e fascista de você querer atacar, agredir, né? Xingar, jogar coisas, quebrar coisas. Essa atitude que eu acho que a gente não pode aceitar. E que, de novo, tira um bordão chato pra caramba, mas eu acho que a maioria das pessoas não concorda com isso. Né? Então, enfim, eu acho que não, eu acho que essa é uma semana de alta astral para a cidade, né? Porque assim, exercício da democracia não pode ser considerado baixa astral. Baixa astral é violência. Baixa astral é violência, seja ela de onde for, é baixa astral. As cenas do Leblon de ontem, estava de pagos, só com cenas de baixa astral, isso não é legal. Valeu, gente, senão eles não me deixam embora. Obrigado aí. Indianinhos encerrando a transmissão aqui, na exclusiva com Eduardo Paz. Mas, prefeito, tá bom.